Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Priscila, esse é o canal Flor da Letra e hoje nós vamos falar sobre organização. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu vou falar com vocês sobre organização, sobre como é a minha vida, como eu me organizo. E na segunda parte eu vou falar com vocês sobre o planner que eu escolhi para 2022. Então eu quero contar alguns hábitos que eu mudei para que eu tenha uma vida hoje muito melhor do que alguns meses atrás. Alguns meses atrás eu estava vivendo em crises de ansiedade, crises nervosas, estava sempre muito agitada, sempre com a mente muito ligada e isso não estava me fazendo bem. E eu precisava mudar alguns hábitos para que a minha saúde mental e física melhorassem. E em consequência disso, o meu relacionamento com as pessoas, com a família, meu marido, minha filha melhorariam com certeza. E é importante a gente dizer que a gente está nesse processo ainda, né? Eu não posso dizer que, nossa, eu tô 100%, melhorei, já tô ótima, já posso dar aula sobre isso. Não. Eu estou no processo, estou vivendo esse processo de melhoria e eu queria compartilhar isso com vocês porque não foi só escolher um planner para vir mostrar para vocês. É optar por ser mais organizada e produtiva no próximo ano e dar um passo de cada vez para que isso realmente aconteça. O planner é uma ferramenta de organização para você saber exatamente as tarefas que você precisa desempenhar, para que a cada mês você consiga fazer um balanço sobre como foi seu mês, o que você fez, que dia que foi. E não viver uma vida assim, acordei, e agora? O que eu vou fazer? Sabe? Não ter rumo, não ter sentido. Então, dentro disso, nós vamos para o primeiro ponto, que é rotina. A rotina é muito importante. Eu aprendi isso quando eu tive a Manuela, minha filha. Hoje ela tem 2 anos e meio. Mas logo quando eu a tive, eu pensei assim, tá, eu cheguei em casa com ela e falei, e agora? O que eu vou fazer? Que hora que essa criança tem que comer? Que hora que essa criança tem que dormir? E é assim, tudo muito novo para mim, por mais que eu tivesse lido e estudado sobre o assunto, era tudo muito novo. Então eu busquei mais conhecimento, li mais, vi muitos vídeos aqui de médicos do YouTube e enfim. E eu aprendi que a rotina é extremamente necessária para crianças. Por quê? A rotina ela traz previsibilidade, que significa que a criança ela vai se acostumar a dormir durante o dia, tirar as sonecas, que é muito importante. Ela vai saber que depois que ela tomar banho em certo horário, ela vai dormir. E depois que ela dormir, ela vai mamar. E depois que ela mamar, ela vai trocar a fralda. É sempre bom ir conversando com a criança sobre o que você está fazendo e ela ter essa previsibilidade. Então, ela mamava no peito, eu colocava ela para dormir. Aos poucos eu fui tirando ela do colo para ela dormir no berço e assim foi. Então, se para uma criança tão pequena a rotina é importante, imagina para um adulto que tem tantas tarefas, que tem tantos afazeres. Então, a primeira coisa que eu melhorei foi estabelecer uma rotina. Não que seja necessário que você seja nos extremos, sabe? Se isso aqui não funcionar, esse horário acabou o meu dia, estragou meu dia e você ficar chateada e frustrada com isso. Não, é você saber que de manhã você tem que fazer uma coisa, à tarde você tem que fazer outra e de noite você precisa fazer outra. A primeira coisa, então, é você estabelecer uma rotina, se organizar, organizar o seu dia. A segunda coisa que eu implementei na minha vida parece... Bom, devia ser constrangedor falar sobre isso, mas eu tenho que contar para vocês por quê. Porque quando a gente está em crise, a gente está nessa tristeza toda, a gente não dá conta, às vezes, de fazer o básico e cultivar esses bons hábitos, que é a segunda coisa. Que bons hábitos seria esse? Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu estava tão chateada um tempo atrás, mas uma tristeza, que eu não dava conta de arrumar a casa direito. Então eu acordava para sobreviver aquele dia. E então às vezes a casa ficava desarrumada, eu ficava desarrumada, ficava com o pijama o dia todo, não penteava o cabelo, enfim, se precisasse sair, aí eu fazia isso tudo. Ou se alguém fosse na minha casa, aí eu fazia isso tudo. Mas de resto, eu tava nesse naipe. Eu acordo, já arrumo as camas. Gente, arrumar a cama era algo que eu não fazia.
Esse hábito mudou muito, porque quando eu vejo que a casa está arrumada, eu me sinto muito mais satisfeita, muito mais confortável. Então, cultivar esses bons hábitos é essencial. Então, levanta, arruma a cama. Não tô falando do milagre da manhã, que é você acordar às 5. Acorda no horário que você tem que acordar, arruma a cama, penteia o cabelo, troca de roupa, não fica de pijama o dia todo e se exercite. E eu achava que isso era a coisa mais difícil do mundo e eu estava bem acima do meu peso. Eu falava, pra que eu vou começar, sabe? Alimentação toda desregrada, comendo super mal, comendo muito além do que eu deveria comer. Então, esses desequilíbrios todos estavam atrapalhando o meu físico e o meu emocional. A autoestima estava lá no pé. Então, assim, essas mudanças de hábito resgataram muitas coisas boas. E então, eu comecei a me exercitar, né? De setembro para cá, comecei a me exercitar. Já perdi alguns quilos, não sei quantos ainda ao certo, mas já perdi alguns quilos. Isso melhorou muito meu condicionamento físico, não senti aquele cansaço o tempo todo. Eu tô fazendo atividade todos os dias, tem 2 meses e meio mais ou menos, todos os dias fazendo atividade física, já perdi peso, já tenho um condicionamento físico melhor e isso me trouxe muito mais leveza no meu dia a dia. Eu gosto quando chega um momento de fazer exercício físico. E eu fico muito agradecida a Deus por estar conseguindo manter esse hábito. Então, assim, cultive bons hábitos na sua vida, dê esses pequenos passos todos os dias para que você perceba daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, como essas pequenas coisas vão fazer diferença na sua vida. Uma terceira coisa é você ter distrações, tenha hobbies, tenha algo que te distraia, que alivie a sua mente, sabe? Porque às vezes a gente está ali focado tanto tempo no problema, tanto tempo prestando atenção nas nossas dificuldades, que a gente esquece que tem outras coisas boas para fazer. Outra coisa muito importante que eu também tenho aplicado na minha vida é o cuidar de si mesmo. Né? Isso é um princípio bíblico. Você sabia? Jesus fala no Novo Testamento que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. E como é que a gente vai amar uma pessoa se a gente não ama a nós mesmos? Então, se eu não me cuido, eu não me respeito, não me valorizo, não me dedico a nada que possa me fazer crescer, como é que eu vou fazer isso por outra pessoa? Às vezes eu posso até conseguir sustentar isso por um tempo em priorizar outra pessoa além de mim. Mas vai chegar um tempo em que isso vai me fazer mal. Então, às vezes tem pessoas que se dedicam muito a outras pessoas, mas elas estão ficando para trás, elas estão ficando frustradas, elas estão ficando, sabe, elas estão se camuflando suas necessidades, suas dores. E isso é muito ruim. Então, um princípio bíblico é você amar alguém como você se ama. Então, você precisa se amar, se cuidar, se respeitar, respeitar seus limites, para que você consiga fazer isso por outras pessoas. Então, uma próxima coisa, e já quase finalizando aqui, é você ser paciente. A gente precisa ter paciência. Falo assim, ser paciente de viver uma etapa de cada vez, de dar um passo de cada vez, de saber o momento que você está agora, entendeu? E às vezes eu estava vivendo um momento, querendo estar em outro, e isso me trazia muita ansiedade. E é importante a gente aprender a viver uma etapa de cada vez. Se dedica à etapa que você está vivendo hoje. Vamos supor que você é um empreendedor. A sua empresa está no começo. Você não pode querer e pensar e vislumbrar a sua empresa medindo os números dela, por exemplo, com alguém que já está lá em cima, que já passou por onde você está passando agora. Então, você tem que aprender a viver as suas etapas, a viver o seu processo e não se comparar com o nível de outras pessoas. O próximo passo, talvez esse deveria ser o primeiro, né? Antes de tudo isso que eu disse, é que você precisa ter comunhão com Deus. E eu sei o quanto isso fez diferença na minha vida. Eu deveria, inclusive, me aperfeiçoar muito nisso. E eu tô nesse caminho ainda. Mas voltei a ler a Bíblia, voltei a orar, voltei a
a me sentir mais conectada com Deus, porque às vezes a gente tá tão assim que a gente acha que Deus simplesmente já largou pra lá, não se preocupa mais. E assim, se você tá passando por isso, se você tem síndrome do pânico, ansiedade, depressão, se sente desanimada, cansada e tal, você precisa de ajuda. E se você sabe que eu tô falando com você, que tá nessa situação, precisa de ajuda, precisa buscar essa ajuda em alguém. Eu busquei essa ajuda em Deus, mas também eu desabafei com meu marido. Ele foi uma ajuda muito grande para mim e a minha família. E se eu tiver condições, eu ainda vou investir em fazer terapia, porque eu acho que é muito válido. Então, se você tem condições, corre atrás, busca um psicólogo, um psiquiatra, faça um tratamento. Se precisar de remédio, tome o remédio, mas não desista, sabe? Entregue os pontos, não buscar ajuda é uma forma de você desistir também. Então, busque ajuda em Deus e busque ajuda em profissionais, em pessoas que realmente podem te ajudar. E por fim, eu queria te dizer uma coisa: para de insistir em coisas que te fazem mal. Eu cultivava um hábito muito, muito feio de ficar imaginando coisas que nunca aconteceram e talvez nem nunca aconteçam, coisas ruins. E de repente você está alimentando ali um sentimento ruim contra alguém, contra alguma coisa, contra uma situação que nem aconteceu. Então para de fazer isso com você, entendeu? Às vezes eu não tive um dia bom, isso acontecia, gente, isso acontecia com tanta frequência que eu acho que é Deus mesmo para eu estar falando isso com vocês, sabe? Mas é uma luta diária. Mas tinha dias em que eu tinha perdido totalmente a paciência e o controle. E aí eu ficava muito chateada e irritada. Daí eu brigava com a Manu, brigava com o Gleitz, brigava com qualquer pessoa que aparecesse na minha frente. E isso acabava comigo, porque eu tava fazendo aquilo, mas eu não queria estar fazendo, entendeu? E eu ficava muito triste, começava a pensar, nossa, eu sou a pior mãe do mundo. Nossa, uma pessoa como eu não devia ter filho. E não sei o que. Gente, isso é um pecado, isso é um pecado. Você tá falando contra você uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Jesus tem os melhores pensamentos sobre você, sobre mim, e você consegue imaginar só coisas ruins a seu respeito. Olha como isso não faz o menor sentido, gente. E aí uma vez eu ouvi a pregação da Joyce Meyer, ela falando assim, se você consegue pensar tanta coisa ruim a seu respeito, você consegue pensar coisas boas também. É a mesma cabecinha fértil. Você consegue pensar coisas boas sobre você consegue profetizar coisas boas sobre a sua vida, sobre a situação que você está passando. Então, para de alimentar coisas ruins, coisas que vão te diminuir. Para de ficar com pessoas que vão te prejudicar, pessoas que só trazem o mal para você, pessoas que só te fazem sentir pior. Ô, gente, tem essas pessoas. Tem gente que quando você tá do lado dela, você começa a ficar triste, você começa a achar que as coisas não fazem sentido, você começa a se sentir diminuída. Tem relacionamentos tóxicos, amizades. Abandona essas coisas que só reforçam coisas ruins na sua vida, só te trazem mal, só te trazem tristeza. E deixa de seguir as pessoas. Tá seguindo alguém no Instagram que quando você tá rolando o feed dela, você fala, nossa, isso tá despertando inveja em você, tá te despertando tristeza, tá te despertando qualquer coisa ruim. Para de seguir essa pessoa, para de mexer no telefone, entendeu? Vá viver a sua vida. Vai viver a sua vida, mas vai viver uma vida contente em Deus, sabe? Pare de alimentar pensamentos ruins a seu respeito, pensamentos ruins sobre a sua vida, sobre tudo que já te aconteceu, você começar a olhar para o seu passado e falar, eu fiz tudo errado. Já foi, agora é para frente, é pensar no futuro, é criar expectativas, é continuar sonhando. Então, gente, faça planos, sonhe e tente ao máximo ali executar. Não deu certo num dia, tenta no outro, tenta no outro, tenta no outro. Se organiza.
Eu vou mostrar para vocês agora o planner que eu escolhi para o ano que vem. É um planner datado porque vai me obrigar a usar em 2022 e eu espero muito conseguir me organizar para postar conteúdos aqui no YouTube, me organizar para postar conteúdos no Instagram. Se você ainda não me segue lá, é @fluirdaletra. Mas eu acho válido que a gente precise primeiro tomar a decisão de querer se organizar, de querer melhorar, de querer ter uma vida diferente da que a gente está tendo e que não está sendo legal. Se você tem vivido dias que você sabe que não está bem, as coisas não estão bem, você precisa mudar alguma coisa, o primeiro passo é você reconhecer isso e começar a tomar atitudes diferentes. Então, eu espero que de todo o meu coração, alguma coisa que eu falei aqui tenha entrado no seu coração e possa te ajudar de alguma forma a ter um 2022 melhor. Então, eu comprei esses 2 blocos de listinha. É um processo, eu não sei os blocos, mas o planner eu sei que é um processo manual de encadernação da loja mesmo, impressão. Comprei os 2 blocos, esse calendário de mesa, calendário 2022. Então, vem o mês, os feriados, metas para o mês, algumas anotações gerais e datas que são mais importantes. E isso se repete nos 12 meses. E aí, ele fica em pezinho assim, né, na mesa. A capa é essa. Eu amei, deixando a minha mesa. Ai, que lindo. E o meu planner para 2022 é este. Bom, então esse planner é um planner datado, My Planner 2022. Ele tem o Airo bronze, foi feito pela Belover. Vou deixar o Instagram aqui e o link na descrição. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo no dia 13 de dezembro e eles estão de férias, e aí eles vão retomar a fabricação dos planners em janeiro. Então, se você tiver interesse em adquirir, vai começar a confeccionar em janeiro, beleza? Então, tem aqui um bolso de papel, numa folha branca, grossinha. Uma página de adesivos, é uma página fosca, mas já é cortadinho. Então, tem algumas palavrinhas aqui pra você reforçar ali a sua semana, alguns símbolos, algumas outras palavras para reforçar, domingo, segunda, amo minha rotina, algumas bandeirinhas para você enfeitar seu planner. Aqui nós temos Planejando 2022, pertence, para você colocar seu nome. E aqui para você se apresentar, quem sou eu, você pode colocar uma foto,
pode colocar alguns recortes de coisas que te representam, bem bacana. Metas para 2022 separados por grupos, então metas pessoais, familiares, profissionais, financeiras, na saúde e no espiritual, que é um dos diferenciais desse planner que me conquistou, além do preço, foi que eu me identifiquei com a identidade da loja. Temos a visão anual, que é o calendário de 2022. Como é um planner datado, não precisa estar escrito 2022 aqui. Aqui nós temos uma página pontilhada, planejamento anual. Aqui a capa do mês, uma página pontilhada. Aí nós temos controle financeiro, entradas, gastos fixos, gastos variáveis do mês de janeiro. Aqui para você fazer um controle de cartões de crédito, ganhos, gastos, saldo do mês anterior e balanço do mês. Você pode preencher isso ao longo do mês ou no final do mês para fazer esse balanço, né? Aqui o mês de janeiro, a sua oração, olha só, minha oração, em nome de Jesus, amém. Gostei muito dessa página, tem destacando onde é feriado, aqui uma parte pontilhada e aqui as prioridades para o mês de janeiro. Depois disso, nós temos aqui a parte da semana. Ele é assim, ó, vamos dizer assim, em linhas, né? Então, aqui são os dias, vem marcando aqui o dia da semana. Aqui em janeiro, aproveitou a última semana de dezembro, olha só, para quem já quer começar, por exemplo, agora na última semana já planejar, então começou já em 27 de dezembro. E aí é assim, tem a prioridade da semana, de segunda a domingo, sábado e domingo tem um espaço menor. E em todas as semanas tem a prioridade da semana aqui em cima e quadradinhos para você ticar, né? Se você concluiu ou não. Tem o controle de hábitos do mês de janeiro. Então, essa página se repete em todos os meses. Tem qual atividade você quer controlar e se você a cumpriu em todos os dias. Aí, você vai marcar. Aqui, o que eu aprendi de novo. Aqui você pode colar uma foto do seu mês, alguma coisa que foi importante para você, o que você pretende melhorar, fazendo, né, a análise do mês, motivos para agradecer e o que você quer continuar fazendo. Algumas páginas para anotação e começa o mês de fevereiro, que é a mesma coisa, e aí até o final. Vamos ver no final como é. Então, dezembro, e aí as anotações e fechou. Então, ele é muito prático, eu achei, porque eu busquei um planner que não tivesse muita coisa, porque às vezes quando tem muita coisa a gente acaba se confundindo. Então, tinha planners que tinha aquela roda da vida que eu não faço ideia como preenche, muitos tipos de controle, quantas séries, quantos filmes, eu não tenho perfil, né, de acompanhar quantos capítulos eu vi, qual livro que eu li. Então, eu achava muito desnecessário esse tanto de informação. E aí, eu encontrei nesse planner exatamente o que eu preciso. E algumas páginas aqui me surpreenderam, porque eu não estava esperando. Por exemplo, essa de controle financeiro com cartões de crédito, que eu achei muito interessante. E essa visão semanal eu achei ideal, porque você pode separar aqui, você pode separar por colunas, por exemplo, coisas do seu dia e coisas profissionais. E tem aqui como destaque as prioridades da semana. E não é cheio de firula, vamos dizer assim. E pra mim, tá super dentro da minha realidade, isso daqui. E eu espero muito usar esse planner. É a primeira vez que eu vou usar planner. E eu espero muito que isso funcione, sabe? Porque esse planner é lindíssimo. Eu não quero que ele seja só lindo, né? Eu quero que ele seja realmente usável
por isso que eu escolhi um que fosse mais simples por dentro. E eu vou dizer pra vocês que ele é muito semelhante ao da Meg Meg. Essa parte da semana eu achei ele muito semelhante ao da Meg Meg. E o dia que eu comprei ele tava 70 e alguma coisa. Não sei se era 74, 78, mas eu achei o preço, em comparação a todos os planners que me agradavam, eu achei o preço muito bom. E eu achei o miolo dele perfeito. Essa parte também eu não sabia que tinha, e eu achei ele bem interessante, né? É meio que um resumo do seu mês. Coisas que você tem que ficar fazendo toda hora, todo dia, acaba tomando mais do seu tempo do que otimizando. E eu acho que o planner é para otimizar o nosso tempo, né? Então, ter muitas páginas para preencher acaba me dando canseira. Então, é isso, gente. O planner por dentro é assim. Eu gostei muito. Ele fecha aqui com elástico e tinha outras opções de capa. Eu escolhi essa aqui, que é um verde mais escuro. Acho que tem um outro verde mais clarinho. Tem o elástico rosa aqui. Eu amo essa combinação de verde e rosa. Acho lindo. Gostei do airô também. O acabamento é muito bem feito, né? Por ser um produto manual, eu achei o acabamento muito bom. E o unboxing dele foi muito bom também, né? Essa experiência toda, porque eu acho que a experiência de compra conta muitíssimo, sabe? Você compra, você cria uma expectativa, e se você compra, cria essa expectativa e chega uma coisa muito de qualquer jeito, sabe? Embalado mais ou menos, as coisas vêm faltando, enfim. Você só quer pegar tudo e jogar fora, aqui não, aqui você quer guardar tudo, até um negócio furado você quer guardar. Então, acho que vale muito a pena, valeu a pena a compra. Eu espero colocar tudo em prática, usar o planner e ano que vem trazer um novo modelo aqui pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Peraí que faltou esse daqui, ó. Agora sim, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!